Agora eu vou fazer com vocês um mini joguinho que ele vai ser aplicando algumas questões de aleatoriedade. Como que a gente coloca aleatoriedade no nosso programa? Então, eu não expliquei para vocês, mas aqui eu já vou retratar. Isso daqui é uma biblioteca, o hashtag include stdio.h. Ele é uma biblioteca que armazena muitas informações passadas para o C. Então, o printf, scanf, está tudo dentro dessa biblioteca. Porém, para a gente poder utilizar o, o rand, o srand, que é o de randomic, a gente precisa criar uma. A gente precisa criar, não. A gente precisa chamar para dentro do nosso programa mais duas bibliotecas. E são elas o hashtag include, é para incluir, abre e fecha maior igual, stdlib.h, certo? E temos também o hashtag include time.h. São essas duas bibliotecas que a gente precisa para desenvolver, começar a desenvolver nossa aleatoriedade, certo? E aqui nos nossos programas, a gente também tem essas bibliotecas como mods, certo? O C ele foi criado há muito tempo atrás. Assim, do que é plausível de se falar, ele foi criado há muito tempo atrás em relação às linguagens mais novas, certo? Então, ao longo do tempo, as coisas foram se atualizando e a gente foi ficando cada vez mais necessitados de algumas informações, de algumas operações, certo? Então, assim como nos jogos, a gente tem jogos antigos que foram criados há muito tempo, a gente tem os mods, certo? De jogo. Então, pra quem jogava GTA San Andreas lá muito tempo atrás, entre aspas, muito tempo atrás, entre aspas, né? É... eu falo essa questão de tempo no que é relativo à sua idade, mas enfim. É, o GTA San Andreas, por exemplo, que foi criado há muito tempo atrás, ele para de ser um jogo legal, certo? Ele para de ser um jogo jogável porque ele não acompanha as atualidades. Porém, as pessoas desenvolvem mods, certo? Desenvolvem mod enfim, de diversas coisas para o jogo ficar mais divertido. E é basicamente isso que acontece no C, ou em outras linguagens mais antigas, ou até mesmo nas linguagens mais novas. A gente tem bibliotecas que a gente chama para dentro do nosso algoritmo para a gente poder utilizar algumas coisas mais recentes e outras coisas desenvolvidas. Certo. Então vamos lá. Adicionei as duas bibliotecas novas. Aí eu vou criar aqui, ó, para chamar aleatoriedade, a gente precisa do sRand. Rand é randomic ou de random, certo? Aí aqui a gente vai chamar time null. O null é de nulo, só que ele é maiúsculo, tá? Então, vocês só precisam inserir essas duas bibliotecas e esse algoritmo para a gente poder colocar tudo isso dentro do nosso algoritmo, tá? Então vocês vão adicionar toda essa linha aqui e mais essas duas para a gente poder começar a trabalhar com aleatoriedade. Então vamos lá, como funciona a aleatoriedade? A gente vai criar eu vou criar duas variáveis chamado random1 e random2, tá? Você pode dar o nome que vocês quiserem, assim como eu já expliquei anteriormente, a variável pode ter qualquer nome. Bom, então eu vou colocar aqui que random1 é igual a rand, abre e fecha parênteses, porcentagem 5 mais 1. Certo. O que significa isso? Eu estou dizendo que dentro do random1, da minha variável aleatória 1, eu vou armazenar rand, certo? Que é um número aleatório. Eu vou armazenar um número aleatório de 1 até 5, tá? Então, porcentagem aqui, ele vai indicar para o nosso programa que o 5, ele é o teto do nosso código. Então, eu quero que o programa gere um número de até, no máximo, 5, tá? Então, vai de 1 até 5. Se eu pedir para o programa gerar um número de 2 até 5, é só fazer isso daqui. De 2 até 10, isso daqui, certo? Então, do 5, vai do 1 até o 5. Certo. Aí agora eu vou pedir aqui para ele gerar um número aleatório para mim, para armazenar na segunda variável, com a mesma prioridade, 5 e 1. Sendo o seu teto 5 e 1 o seu chão. Certo? Certo. Bastante coisa. Eu vou aqui criar também outro int, outra variável, outras duas variáveis. Eu vou criar aqui uma palpite 1
e palpite 2. Palpite 2. Que são os palpites que vai dar o usuário para indicar se ele acertou um número aleatório ou não, certo? O jogo que a gente vai fazer é basicamente pedir para que o programa gere um número aleatório de 1 até 5 e o usuário vai ter que tentar adivinhar qual que foi o número que a máquina criou através de todo aquele algoritmo que eu já falei para vocês, de todo aquele cálculo matemático que foi desenvolvido para alcançarmos um número aleatório. Então vamos lá. Vamos começar. Printf, digite o seu primeiro palpite. Eu vou armazenar esse daqui dentro da nossa variável palpite 1. Então, palpite 1. Logo depois, eu vou só copiar e colar pra gente não perder tanto tempo. Opa, deu uma crashada aqui. Deixa eu ver isso daqui. Eita. Opa, voltou. Tá. Então eu vou dar printf scan e nesse aqui eu vou armazenar no segundo. O seu segundo palpite. Certo? Então aqui eu criei a aleatoriedade e armazenei que o número que for gerado vai ser armazenado na variável 1 e na variável 2. Logo depois eu pedi para o usuário adicionar aqui os palpites dele. Certo? Aí agora eu vou criar um if aqui, tá? Nesse programa final a gente vai criar tudo que a gente precisava, tudo que a gente aprendeu hoje nessas videoaulas. Então eu quero dizer, se a randomicidade 1 for igual ao palpite 1 e apenas e, tá? E o randômico 2 for igual ao palpite 2, algo seja feito. Ou seja, o usuário tem que acertar os dois números aqui, certo? Então, ele vai dar um número aleatório, o usuário vai jogar e vai acertar. Se ele acertou, valeu. Agora, se o usuário joga aqui e erra, ele perde tudo, tá? Ele tem que acertar os dois valores nas duas linhas. Com isso daqui a gente já conseguiria fazer, mas a gente tem um problema. Vamos colocar aqui, ó, um ou, tá? Eu vou dar aqui um ou. Ou que o randômico 2 seja igual ao palpite 1. Por quê? Se ele jogar eu quero que não seja necessariamente na ordem. Se os dois números que ele jogar foram iguais ao que o programa gera, eu vou validar, tá? Porque senão seria muito difícil. Então vamos colocar aqui, ó, que randômico 1 pode também ser igual ao palpite 2. Opa. E, certo? Randômico 2, random 2 é igual ao palpite 1. Opa. Palpite 1. Certo. Então a gente acabou aqui o nosso if. Então, ele te pede um parâmetro de satisfação de forma que o primeiro valor que você colocou seja igual ao que o computador colocou e que o randômico 2, ou seja, o segundo número gerado pelo computador, seja igual ao segundo palpite que você colocou. Assim seria se os dois estivessem em ordem. Só que como eu não quero uma ordem, aqui eu estou colocando que pode ser tanto de cima quanto de baixo, apenas apresentando os valores iguais, a gente consegue dizer. Então, vamos colocar aqui, ó, um printf, parabéns, você ganhou, certo? Certo. Logo depois aqui a gente tem um else, então, se ele não acertar, printf, tente novamente. Certo? Vamos rodar o jogo então aqui, ó. A gente acabou. Digite o primeiro palpite. Eu vou chutar aqui que 5 e 3. Tente novamente. Vamos ver um negócio aqui. Pra que logo após tudo isso daqui, a gente vai pedir pro nosso programa dizer qual que era o número que a máquina colocou. Então eu vou colocar, ó, porcentagem de os números
sorteados foram... Eu vou colocar aqui, ó, porcentagem de e porcentagem de. Aí aqui depois eu coloco aqui, ó, vírgula, random 1 e random 2. Random 2. Tá? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, vou chutar 2 e 5. Tente novamente. Os números sorteados foram 3 e 2. 4 e 2. Ih, errei um, ó. Deixa eu dar um barra N aqui pra ficar mais legalzinho. Barra N. Só pra vocês, só pra eu provar pra vocês que dá pra aparecer parabéns, você ganhou, eu vou reduzir a chance só pra ser 2 e 1. Então eu tenho que acertar os números entre 2 e 1. 2 e 1. Ó, acertei. Mas pode ser que apareça 1 e 1. Caramba, acertei. 2 e 2? Não, era 1 e 1 de novo. Entenderam? Então, dá pra fazer muita coisa com isso. Então eu ganhei aqui de novo, certo? Mas, então, por hoje, foi tudo isso. Essas foram as nossas aulas, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Mas para quem ainda tiver dúvida, eu vou estar aqui sempre para auxiliar vocês, até mesmo durante a semana, mas com certeza durante as aulas. Então, qualquer dúvida, apenas me mandem um e-mail ou falem comigo durante as aulas, certo? E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia. E é isso aí. Bons estudos.